A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui em 1 Reis, capítulo 11, 12 e 13, e começamos a ver aqui a decadência de Salomão. Esse rei tão sábio, mas que deixa mesmo assim se levar pelas suas vontades carnais. Deus tinha dado ordens específicas para quando um rei existisse, como que ele se deveria comportar. Está lá em Deuteronômio capítulo 17, nós podemos ler lá que um rei não deveria juntar cavalos, coisa que ele fez, não deveria juntar muita prata e muito ouro, coisa que ele fez também, e não deveria tomar para si mulheres pagãs. E aqui nesse capítulo começamos a ver que isso começa a ser o princípio da sua decadência, porque com essas mulheres vinham também os seus deuses e as suas práticas, e vemos como que Salomão levanta altares a esses deuses pagãos. E o Senhor, claro, traz um julgamento a Salomão por culpa disso, por culpa dessa atitude dele, que a sua descendência não reinaria mais sobre Israel, mas que ele iria dividir o reino, mas que por amor a Davi, pai de Salomão, ele deixaria uma tribo e uma cidade para ele governar. E o Senhor começa então aqui a operar todo o esquema para que isso se realizasse. Levanta Jeroboão, um homem valente, e manda um profeta até Jeroboão dizendo que ele reinaria sobre Israel, sobre 10 tribos de Israel, e lhe dá aqui um conselho para que ele fosse fiel ao Senhor, que o Senhor seria com ele. Quando Salomão sabe que Jeroboão recebeu essa palavra do Senhor, tentou matá-lo, e Jeroboão foge para o Egito. Temos então a morte de Salomão, 40 anos depois de reinar sobre Israel, assim como Saul reinou 40 anos, assim como Davi reinou 40 anos, Salomão também, e agora o seu filho Roboão assume o trono. Mas o povo, ele queria que Roboão fosse mais brando com eles, porque Salomão pôs uma carga muito pesada sobre o povo, todo aquele reinado, todas aquelas construções, toda aquela riqueza, isso trazia um peso sobre o povo, de trabalho, de impostos, e agora o povo vai junto do rei Roboão. Jeroboão também está com o povo, já tinha voltado do Egito, e vai pedir para que o rei aliviasse a carga, e o rei, aconselhado por seus amigos, não ouvindo o conselho dos sábios, acaba por piorar e agravar ainda mais essa carga. As tribos de Israel dizem então o que é que nós temos com Davi, que parte nós temos com o filho de Jessé, e se rebeliaram contra Roboão e levantaram Jeroboão como rei nas 10 tribos de Israel, o reino do norte. Jeroboão, que tinha ouvido do Senhor para ele ser fiel a Deus, que Deus seria com ele então agora, com essa vontade de dominar o povo e que o povo não se rebeliasse contra ele, com medo que quando o povo viesse a Jerusalém, que era em Judá, no reino de Roboão, quando o povo viesse a Jerusalém adorar, se rebeliasse contra ele, o que é que ele faz? Constrói 2 bezerros de ouro, coloca um em cada extremidade do reino, para que o povo não tivesse que sair do reino para ir adorar ao Senhor. Levanta sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ou seja, não tinham legitimidade para ser sacerdotes, e inventa festas que não eram festas que o Senhor teria instituído. Ele recebe então a visita de um profeta que adverte sobre o pecado e aquilo que ele estava a fazer, mas ele acaba por não dar ouvidos a esse profeta e continua nessa sua caminhada para a idolatria. O versículo que eu gostaria de destacar está no capítulo 13, no versículo 19, que diz assim: então voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Esse profeta que Deus levantou contra Jeroboão, esse profeta tinha uma ordem por parte do Senhor: vai lá, Jeroboão, transmite a minha mensagem e volta para Judá, e não comas nada nessa viagem. E quando ele fala com Jeroboão, e ele dá ali uma sentença, Jeroboão diz assim: olha, vem comer na minha casa. E ele diz: não posso comer na tua casa, porque o Senhor me proibiu. E quando esse profeta está a caminho
de Judá, um ancião vem ter com ele e diz: olha, vem comer na minha casa, quero-te receber. E ele diz para esse ancião: não, eu não posso, porque o Senhor me proibiu. Mas esse ancião diz assim: olha, o anjo do Senhor me falou e tu podes vir à minha casa. E ele, mediante as palavras do ancião, quebra o mandamento que o Senhor lhe tinha dado e vai à casa desse ancião e come e bebe com ele. Quando ele come e bebe com ele, o Senhor fala com ele: olha, por causa da tua desobediência, não voltarás para a tua terra. E quando ele vai no caminho de volta para Judá, o Senhor manda um leão para o despedaçar. Essa história que eu recomendo lerem, que está no capítulo 13, é uma história que é tão atual para nós. As consequências de ouvir a palavra do Senhor, obedecer, ou ouvir a palavra dos homens. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor, se esse profeta tem obedecido, lhe traria vida, lhe levava em paz para a sua casa. Ele tinha acabado de afrontar um rei. Ele tinha acabado de dizer ao rei: olha, esse altar vai-se partir. E quando o rei diz assim: prendam-no, a mão do rei ficou ressequida. E o rei roga ao profeta: por favor, ora a Deus para que a minha mão volte a ser restituída. E ele ora a Deus e Deus restitui a sua mão. Ele tinha sido usado tremendamente por Deus, mas Deus tinha dado uma ordem a ele: olha, vai e vem, não comas nada lá. E depois vem um qualquer, um ancião, que a palavra diz que era um ancião, e diz: olha, um anjo me apareceu e disse que tu podes vir. Então quem é que nós queremos obedecer? Obedecer a Deus ou obedecer à palavra do homem? Hoje, infelizmente, muitos estão a obedecer aos homens e estão a deixar a palavra de Deus de lado. E isso só traz uma coisa: morte. Foi o que trouxe esse profeta e é o que traz a qualquer um que anda aí obedecendo a palavras de homens e deixando a palavra de Deus de lado. Que a gente possa ter sabedoria e não nos deixemos enganar por mandamentos, ordenanças e preceitos e costumes que são coisas carnais, coisas que homens impõem, e às vezes deixamos a palavra de Deus de lado. Não vamos fazer isso, porque isso só nos leva a uma coisa: só nos leva à morte. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã.